A graça e a paz do Senhor Jesus, eu quero te trazer uma outra palavra acerca de Raabe, a mulher por trás de Raabe. Todos nós, eu creio que boa parte de nós conhecemos a história dela, mas eu quero me deter. Vou ler aqui, está em Josué, capítulo 2, a história de Raabe. Diz assim: Raabe e os espiões. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sehom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livre-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se não contar o que estamos fazendo, nós a tratamos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não o encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhes disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado esse cordão vermelho pela janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja com vocês como disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois, ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram por longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Vamos orar. Pai eterno Deus, é santo. Santo, santo, santo é o teu nome.
Deus de poder e glória, Deus que tem o conhecimento de toda a terra, obra das suas mãos, e de, e de todos os moradores da terra. Pai querido, bendito é o Senhor, que atrai para ti, Senhor Deus, aqueles que têm um coração quebrantado. Bendito seja o Senhor, que por mais perdido que nós estivéssemos, Senhor, o teu amor e a tua graça nos atraiu à cruz. Bendito seja o teu nome, Pai, porque o Senhor começou em nós uma boa obra e há de completar até que Cristo venha. Fala conosco através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. É muito interessante isso. E eu quero te chamar a atenção para Raabe. Às vezes a gente imagina Raabe do fato acontecido para frente. Mas eu gostaria de examinar um pouquinho antes. Ela morava na muralha de Jericó. A muralha de Jericó era um lugar de vigia, né? Para soldados vigiarem a cidade. E era um local que nós vamos ver o que era bem à parte. O que nós podemos entender? Por que será que Raabe tornou-se prostituta? Nós não sabemos e a palavra de Deus não nos conta porque ela se tornou prostituta. E ela ganhava sua vida dessa forma. E em cima de uma muralha. Era onde ela morava. Mas Raabe, ela cuidava dos seus pais. Ela cuidava dos seus irmãos. Ela os amava. E eu quero que vocês entendam que ela era uma pessoa negligenciada, à parte. A cidade não aceitava ela lá embaixo. A cidade não aceitava o comportamento dela. Mas o coração de Raabe sabe aquilo que ela tinha fome e sede. E nós vamos ver o que assim, Raabe precisava de uma oportunidade. É dessa mulher que precisava de uma oportunidade que eu quero falar. Veja bem, Raabe lá em cima, talvez ela observasse a torre de vigia e visse os soldados observando do lado de fora, observando se o povo de Israel se aproximava. Porque ela ouviu falar do Deus de Israel, o Deus de sinais e de maravilhas. E ela creu. Ela creu no Senhor. E nós vamos ver o que Deus é Deus, que cria oportunidades na nossa vida, que criou oportunidade na sua e na minha vida, assim como criou oportunidade na vida de Raabe. Pois bem, ela estava lá no seu lugar. Os 2 espias enviados por Josué pensaram num lugar seguro. E no lugar seguro era naquela área de prostituição. Todos iam lá, afinal de contas, né? Procuravam não chamar a atenção. Mas Raabe discerniu a oportunidade e o momento. Quando ela viu aqueles 2 espias, ela sabia que eles seriam procurados. O que ela fez? Não, eu vou escondê-los. Eu vou escondê-los sob o meu telhado. Vou escondê-los e vou guardá-los. Por quê? Nós vemos, amados, que quando nós temos a presença do Senhor, a autoridade do Deus vivo vem conosco. E eu quero te dizer que a presença do Senhor nas nossas vidas constrange o pecado. E assim deve ser a nossa vida. E aqueles 2 homens, constrangeram o pecado na vida de Raabe. E quando Deus faz isso, amados, Deus está gerando oportunidades. Então nós vamos ver o que Raabe escondeu
Bateram lá? Claro que bateram, né? O rei de Jericó pediu que fossem lá e dissessem, pusessem para fora os 2 espias. Ela falou, não, 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 eles já foram. Eles já foram por ali, procura por eles. E ela os escondeu. Eu quero te dizer, amados, que quando ela se viu sozinha com os espias, ela se dirigiu a eles e falou, olha, o terror caiu sobre todos nós daquilo que Deus fez no meio de vocês todos. Deus é Deus lá em cima nos céus e é Deus aqui na terra. Ela creu nisso. Ela creu nisso. E ela falou, eu quero fazer um pacto com vocês. Quando vocês invadirem Jericó e tomarem Jericó, preserva a minha vida e de toda a minha família e tudo que tem. Ela amava os seus. Ela não se preocupava, amados, só com a salvação delas. Isso nos ensina a termos um cuidado e a salvação ser extensiva a todos da nossa casa. E ela queria a salvação de todos da sua casa. Eles falaram, tá bem, nós vamos nos submeter a isso. Conquanto que você faça algo, você estenda esse fio escarlate. E realmente, se ele estiver aí, você será poupada. Mas se ele não estiver aí, nós somos excusados do nosso compromisso. Amados, eu paro para analisar. Nós tivemos a oportunidade de Raabe. Deus nos deu a oportunidade, amados. Quando nós olhamos para trás e vemos quão pecadores nós somos, talvez você pense assim, nossa, mas eu não era uma prostituta, eu não era um assassino, eu não era isso, eu não era aquilo. Amados, todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que não há um sequer que não fosse pecador. Nós somos pecadores e o salário do nosso pecado era a morte. Assim como o salário do pecado na vida de Raabe e de toda a sua família era a morte. Eu creio que você já viveu a oportunidade, eu também. A oportunidade um dia em que eu entrei na presença do Senhor e o Senhor me perdoou. O Senhor me lavou com o seu sangue. O Senhor me livrou da depressão. O Senhor me libertou. E eu louvo a Deus porque o Senhor traçou para mim um caminho novo. E traçou para Raabe também um caminho novo. Fico imaginando, né? Depois disso, houve toda a tomada de Jericó, né? 7 dias caminhando em silêncio. No 7º dia tocaram a trombeta. Os sacerdotes iam à frente, os levitas, os sacerdotes iam na frente. Com um grito, caiu tudo. As muralhas caíram. Só permaneceu um pedaço da muralha onde estava a casa de Raabe. O que isso nos demonstra, amados? Deus te conhece pessoalmente como me conhece pessoalmente. Deus conhece o seu coração e conhece o meu coração. E aquele que tem uma aliança com o Senhor é preservado. É preservado. E nós cremos nisso. E sabemos disso. Assim foi com Raabe. Raabe foi preservada. Eu imagino que quando tomaram aquela cidade, ela desceu com toda a sua família. Porque o fio escarlate estava lá. A aliança no sangue de Jesus estava lá. Assim como está na nossa vida. Quando ela desceu, ela começou a caminhar com o povo de Israel. Fico imaginando como que aquele povo de Israel olhava para ela.
Muitos diziam assim, mas ela era uma prostituta. Outros falavam, nossa, mas ela foi valente, vitoriosa, ela foi corajosa. Os pensamentos, amados, eram divergentes. Assim como é divergente a maneira como te olham, né? Como me olham. Uns exaltam, outros falam mal. Diferente? Não, até hoje é assim. Mas nós vamos ver o que ela enfrentou, a dificuldade. Existia toda uma maneira de proceder, uma maneira de ser, que ela teve que aprender. Diferente de nós hoje? Não. O que Raabe aprendeu? Obedecer. Raabe aprendeu um caminho de santidade. Raabe aprendeu um caminho de honra. Honra a Deus. Honra Josué, que preservou a sua vida. Honra aqueles homens que honraram aquela promessa e aquilo que foi feito de pacto entre eles. Mas eu fico imaginando que o caminho de Raabe no meio do povo de Israel não foi fácil. Não foi fácil, não só por causa da adaptação. Ela veio de um mundo totalmente diferente. Ela veio rejeitada, amados. Ela veio de uma cidade que a rejeitava para um povo que a acolhia. Isso me faz lembrar como que nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos examine. E para que nós examinemos a palavra de Deus, nós vamos nos lembrar que nessa época existiam as tábuas da lei, né? Existia a Arca da Aliança com as tábuas da lei, mas existia a Torá oral, né? A Torá oral, o que era? A palavra, os cinco primeiros livros que eram falados oralmente, eram ensinados. Fico imaginando que Raabe devia estar com uma sede de ouvir essa Torá oral e aprender aquilo que ela podia e aquilo que ela não podia mais. Eu fico pensando da dedicação dela em mudar a sua vida, em mostrar que ela era nova criatura. Assim nós também, com dedicação, com zelo, precisamos demonstrar que somos novas criaturas em Cristo Jesus. Que aquele sangue simbolizado naquele cordão tinha o poder para transformar e fazer daquela oportunidade um caminho de vitória. O que eu quero te dizer com isso também? Tá, você vai dizer assim, já fui salvo. O sangue de Jesus já me purificou, eu tenho uma aliança com o Senhor. Amém por isso. Mas eu quero te chamar a atenção, amados, porque Deus fala através das oportunidades. Deus nos fala através de oportunidades. E nós precisamos discerni-las. Raabe discerniu a oportunidade e aproveitou. Às vezes nós precisamos de uma oportunidade. Dentro da igreja, às vezes você quer trabalhar para o Senhor. Você fala, nossa, não tenho uma oportunidade. E às vezes te oferecem alguma coisa muito simples. Você fala, mas não é bem isso que eu queria. Isso me faz lembrar algo. Quando eu ingressei na Faculdade de Odontologia de Lins, a proposta que me foi dada era para as aulas de histologia. E eu tinha acabado de fazer o mestrado em diagnóstico oral, ou seja, minha área era semiologia naquele tempo, hoje é estomatologia. E eu me lembro que quando me ofereceram isso, eu falei, eu não quero. Não quero, não está dentro da minha área, né? Mas eu me lembro que meu marido, eu me lembro que um tio precioso que já faleceu, o tio Alceu, e eu lembro que a minha mãe disseram, filha, minha mãe me disse,
Presta atenção. Pode ser o caminho que Deus tem para você. Opa! Eu falei a verdade. Meu marido disse a mesma coisa, falou, Mareco, presta atenção. Pode ser que Deus abra um caminho aqui para você chegar onde você quer. E foi exatamente isso, amados. E às vezes, talvez o seu coração, como o meu, em princípio diz assim, não, eu não quero essa oportunidade, porque não é isso que eu gostaria. Mas eu quero te dizer que Deus é Deus de pequenas coisas e pequenos começos. Deus é Deus de pequenos começos, para nos levar onde quer nos levar. E eu quero que você examine as oportunidades que Deus está te dando. Não olhe o grande. Você pode sonhar com o grande. Sonhe com o grande, mas teus olhos estejam naquilo que Deus te dá agora, né? Porque Deus é Deus de pequenos começos. Às vezes você quer, isso foi para mim na minha vida profissional, às vezes você quer isso que é dentro da igreja, e às vezes te oferecem algo que você fala, não é meu chamado, né? Mas depois Deus aperfeiçoa isso e te leva onde Ele quer que você chegue. Às vezes é com relação à família, às vezes é reconhecimento que você busca. E às vezes você fala, nossa, eu não sou reconhecida. Continua fazendo, continua fazendo. Faça como para o Senhor, faça como para o Senhor, porque no momento certo você vai ser reconhecido. O que eu quero te dizer nesse dia, nesse momento é, não perca as oportunidades. Que você possa discernir aquilo que Deus coloca diante de ti. Raabe, amados, é citada na genealogia de Jesus. Ela foi a avó de Davi. Olha que coisa tremenda, como Deus pegou uma prostituta e foi capaz de fazer dela um diamante vivo. Eu quero te dizer que você é o diamante que Deus quer exaltar. Não perca as oportunidades que Deus te dá na vida. E não deixe as pessoas também perderem a oportunidade. Muitas vezes, eu sempre digo e oriento, muitas vezes você compartilha alguma coisa com alguém, essa pessoa não conhece a Jesus, né? E você vê que o Espírito Santo de Deus promoveu no coração dela um quebrantamento. É como eu sempre digo, não perca a oportunidade. Leva essa pessoa a confessar o nome de Jesus. A pegar aquele fio escarlate. A pegar o sangue de Jesus. Daí você vai dizer assim, mas e talvez eu nunca vou ver mais. Quantos eu falei de Jesus e nunca mais vi? Às vezes eu tive uma oportunidade única. Mas a palavra de Deus que fala que um semeia, outro colhe. Mas Deus é que dá o crescimento. O problema daquela vida é com Deus, não é seu. O nosso problema é levar a palavra de Deus e deixar que Deus leve pelos caminhos. Amados, quantas vezes eu me deparei com situações em que a pessoa aceitou comigo Jesus. Não vi mais. Anos depois, muitos anos depois, eu vejo aquela pessoa servindo ao Senhor. Eu falo, Senhor, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de levar a palavra. O Senhor fez como quis, levou por caminhos que quis, edificou e deu crescimento como quis. Ao Senhor pertence, a nós a obediência, a Ele a obra na vida de cada um. Amém. Que você fique com essa palavra no seu coração, que ela te edifique, que fale contigo e que você seja sábio
para discernir as oportunidades que Deus coloca diante de ti. Nós já tivemos a oportunidade de ter o nosso Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que nós não percamos outras oportunidades. Amém? Vamos orar. Pai eterno, adorado, adorado, adorado seja o teu nome. Tu és perfeito, Senhor, tu és perfeito. Em tudo tu tens planos e propósitos. Muito obrigado, Pai querido, que como Raabe nós fomos absolutamente pecadores. Não merecíamos nada, Pai querido. Estávamos debaixo da maldição, mas o Senhor nos trouxe vida, nos trouxe salvação no sangue do Cordeiro, perdão dos nossos pecados. O Senhor nos trouxe teu Santo Espírito para habitar em nós e para mudar toda a nossa vida, todos os nossos atos. Dá-nos um coração de obediência, Senhor. Dá-nos um coração atento à tua voz. Dá-nos um coração que discerne, Pai querido, a tua perfeita vontade e os teus propósitos na nossa vida. Que o Senhor abençoe as obras das nossas mãos. Que o Senhor abençoe o nosso falar, o nosso agir. Que o Senhor, Pai querido, nos dê graça e sabedoria. Como aqueles homens, Senhor Deus, diante de Raabe, que discerniram o coração dela, Senhor, e levaram o teu braço e a tua salvação e a mudança de toda uma história. Que nós possamos discernir isso na vida de outros, ó Pai, daqueles que nos rodeiam, daqueles que passam pelo nosso caminho. Que nós não nos detenhamos, Senhor Deus, a achar alguma coisa, mas que nós nos detenhamos a obedecer, Senhor. Dá-nos um coração de empatia com aqueles que estão ao nosso redor. Dá-nos um coração de amor, Pai querido, e dá-nos, Espírito Santo de Deus, a graça, Senhor Deus, de poder levar o teu evangelho a quem quer que seja. Muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor mudou a vida de Raabe e o Senhor mudou as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, que o Senhor continue fazendo e operando com a tua graça, com o teu poder em cada um dos nossos corações. Vem, Espírito da graça, porque com certeza o Senhor vai nos levar muito além do que nós podemos imaginar. Querido Deus, que nós sejamos sábios para obedecer a tua voz e cumprir os teus propósitos. Eu te agradeço, ó Pai. Fica com cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que a tua palavra seja lâmpada para os seus pés e vida, vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe.